Eu tô ficando maluco, porque quando eu falei que eu investi 100% em ETFs, o povo ficou louco. O povo nos comentários falando o que você tá fazendo, você não recebe dividendo, e muitas dúvidas surgiram. Porque essa estratégia eu chamo de minimalismo financeiro. É uma estratégia que é muito mais prática e eficiente para você investir, mas não é tão disseminada, porque os criadores de conteúdos, é claro, eles querem fazer mais vídeos falando sobre as ações que vão bombar nos próximos anos, te gerando mais ansiedade, fazendo você procurar pela nova empresa que vai trazer a maior expectativa de lucro para você se tornar rico investindo naquela empresa. Bom, eu tenho uma novidade para te contar que você não vai ficar rico investindo. E por isso eu uso uma estratégia que eu tenho retornos sustentáveis no longo prazo e que eu não preciso ficar muito tempo parando para estudar, para analisar uma empresa, para investir. Simplesmente eu tenho um único produto, que é o ETF, é um conjunto de ações da bolsa que eu invisto mensalmente sem me preocupar em qual empresa eu vou investir depois. Por isso, quando eu fiz esse vídeo no canal, o povo ficou maluco. E eles comentaram, né, pô, você não recebe dividendos, mas como que é a isenção de imposto que você não tem? Vou te contar tudo agora. Eu comprei todos os comentários, todas as dúvidas que eu tive naquele vídeo, que inclusive é essencial você achar aquele vídeo primeiro para assistir esse aqui. E caso vocês tenham mais dúvidas sobre esse tema, sobre como eu invisto, quais são os ETFs que eu invisto, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em gravar mais vídeos sobre esse tema. E eu vou já tirar a primeira dúvida, que foi a mais perguntada, que é, pô, eu não vou fazer essa estratégia porque eu não recebo dividendos? Mas será que isso é verdade? Na verdade, você não vai receber dividendos como você investe em empresas, que toda vez que uma empresa distribui dividendos, vai cair um pinguinho lá na sua conta, aqueles 5, 10 reais que você recebe semestralmente. Isso não vai acontecer com os ETFs. E o porquê desse motivo? Porque nos ETFs, os lucros, né, os dividendos que são mandados para as empresas, são automaticamente investidos. Então sabe aqueles 10 reais que você recebe daquela empresa todo mês, que você gasta ali com uma cervejinha, ou que você reinveste na própria empresa? No ETF ele é automaticamente reinvestido. Isso pode ser um lado bom, porque por um lado isso é automaticamente investido, você não tem que ter o trabalho de ficar comprando ação toda vez que cai aqueles 10 reais na conta, você comprar uma açãozinha unitária e é todo aquele trampo para aquilo. Por outro lado, você não vai gerar uma renda mensal recorrente, então se você está querendo se aposentar ou tirar uma renda extra mensal para sobreviver, realmente essa estratégia pode não funcionar para você, que aí eu entro no ponto mais essencial desse vídeo, que eu não estou querendo te vender um curso, não quero te vender uma verdade única, simplesmente eu quero mostrar como a minha estratégia funciona e porque no meu contexto, na minha vida faz muito sentido. E eu vejo que isso pode fazer sentido para muitas pessoas, para médicos, professores, para gente que trabalha muito todo mês e não tem tempo de ficar estudando ação, de ficar estudando sobre dinheiro. Simplesmente ele tem um único produto que ele investe mês a mês e tem um retorno consistente, seguro, para o longo prazo. Essa estratégia se mostrou muito mais segura e muito mais sustentável ao longo dos 100 últimos anos do que ficar escolhendo ação individualmente. Essa estratégia funciona muito para mim, mas se você é uma pessoa que gosta de escolher ação, você pode escolher, não tem problema nenhum nisso. Eu estou tentando disseminar um pouco da minha ideia para vocês. Mas me perguntaram também, pô, você tem um ETF, que é um conjunto de ações e não recebe aquele dividendo mensal. Mas por acaso, por que você não compararia então todas aquelas ações, se aplicaria, né, o ETF, compraria todas as ações que tem naquele ETF e receberia os dividendos, né, semestrais, mensais, seja o que for. Eu não faria isso, meu cara, porque uma das coisas que me motivou para o minimalismo financeiro, investir 100% em ETF, foi a declaração do imposto de renda, que eu odeio e que eu acho que todo mundo odeia também declarar imposto para o governo. Para quem não sabe, se você tem ação na bolsa, meu querido, você tem que declarar sim na Receita Federal que você tem ações. Todo mês tem que baixar aquele programinha, colocar as ações que você tem. Você deveria estar fazendo isso. E eu, por um ano, eu comi, né? E você pode tomar multa caso a Receita te pegue se você fizer isso. Então procure saber aí como reverter esse prejuízo que você tem, porque você sim precisa declarar ação por ação e o preço que você comprou, o preço médio de cada uma delas. Então imagina você comprar mais de 100 ações, declarar, fazer a conta de preço médio de cada uma. É um baita trampo. Você tem que analisar ação por ação, fazer o rebalanceamento mensal, porque o ETF, para quem não sabe, você paga uma taxa de administração, que é de 0,1%, 0,2% ao ano, que uma empresa responsável vai automaticamente rebalancear as ações para você. Se uma ação valorizou muito, se uma ação desvalorizou muito, e eu prefiro pagar essa taxa, apesar de eu estar pagando uma taxa extra,
para não ter todo o trabalho de ter que rebalancear minha carteira, viver todo aquele estresse de fazer conta, de colocar numa planilhinha. Eu prefiro muito mais ter um único produto que faça tudo isso para mim. E eu não compraria as ações do índice por causa disso, porque teria todo o trabalho de fazer o rebalanceamento, de declarar no imposto, quando em um único produto eu conseguiria ter tudo isso de forma mais simplificada. E outro ponto sobre dividendos que muita gente me pergunta: se eu não recebo nada por mês, eu invisto 100% em ETFs, eu invisto 100% que eu tenho em renda variável, em ações, em ETFs. Sim, mas eu também invisto em fundos imobiliários que me geram aquela receitinha extra. Mas pô, você investe em fundo imobiliário, então você tem que estudar fundo a fundo todo aquele trabalho, né, de estudar a vacância, estudar qual é o melhor fundo imobiliário. Tudo isso você tem que fazer também? Na realidade não, porque na realidade eu também compro fundos de fundos. Eu compro um fundo que compra outros fundos, ou compro até mesmo um ETF de fundos imobiliários, que eles vão replicar o retorno dos dividendos que eu vou ter com aquela estratégia. Eu tenho um fundo hoje que é um índice, que ele replica os 30 maiores fundos imobiliários, me paga mensalmente o dividendo que cai na minha conta, e isso facilitou muito na minha vida. É um fundo de fundos que eu comprei da Suno, inclusive, que é o Kizu 11, mas é claro, isso não é uma recomendação, mas é basicamente um ETF dos 30 fundos ali, com vários critérios. Eu achei uma opção muito mais fácil do que eu ficar escolhendo fundo a fundo. É muito mais prático para minha rotina. Pô, Johnny, mas eu tô me aposentando, já tô fazendo uma estratégia ali para eu viver, tirar uma renda mensal. Hoje já fiquei rico muito rápido, quero tirar uma rendinha mensal para sustentar as contas aqui. Essa é a melhor estratégia para mim? E aí que eu te falo com muita clareza, com muita transparência e sinceridade que não, talvez não seja a melhor estratégia para você. Porque essa estratégia realmente você não vai receber dividendos mensais, você não vai ter uma renda extra maior. Você poderia optar por uma estratégia de dividendos, que é uma estratégia ali que funciona super bem. Você escolher ações boas pagadoras de dividendos e receber mensalmente o seu dinheirinho tranquilo. Na minha ideia de investimentos, eu que sou novo, ainda não tenho muito dinheiro, eu tô construindo patrimônio. Então é muito mais fácil para mim, para minha rotina, ter um único produto que eu invisto mês a mês e evito ter que tomar decisão todo mês. Pô, eu trabalho bastante, eu tenho 2 trabalhos, então assim, o tempo que eu tenho que parar para estudar uma empresa, isso não é viável para mim. Então eu ter que tomar mais decisões do que eu já tomo diariamente é muito estressante. Então eu sabendo que eu tenho um único produto que mês a mês eu só tenho que investir nele, sem pensar muito, sem pensar em qual é a melhor ação para esse momento, qual a melhor ação que vai me deixar rico, qual que vai me gerar mais ganância, eu simplesmente invisto disciplinadamente todo mês no meu ETFzinho bonitinho. E essa disciplina que vai gerar a construção do meu patrimônio. Eu não vou ter talvez o maior retorno que já existiu, mas eu vou ter um retorno consistente e um retorno ali que já se mostrou presente nos últimos 100 anos com os ETFs. O próprio Warren Buffett fala que é muito mais sustentável você investir em ETFs. Ele fez algumas apostas com gestores de fundos que tentaram escolher ações individualmente e perderam para os ETFs, né, em questão de performance. Então eu sinto que isso é muito mais simples para mim. Se você por acaso pegar para ver como os americanos investem, né, que é um povo que tem uma educação financeira muito mais avançada que a nossa, basicamente eles investem em ETFs do S&P 500, que é o índice da bolsa americana. Eles têm esses únicos produtos, investem em ETFs, um pouco em fundos imobiliários americanos, que é os REITs, e um pouco em renda fixa e a aposentadoria, que é o 401k deles. Basicamente isso. E eu tento replicar o que os melhores, né, o que já aprenderam há muito mais tempo sobre a estratégia de educação financeira, tento replicar o que eles fazem, porque isso se mostra muito mais sustentável. Eu por muito tempo comprei ação individual e eu fiquei recorrente a informações do próprio YouTube. Eu entrava lá, procurava as melhores ações para aquele mês, gerava muita ganância porque eu queria comprar sempre aquela ação que ia bombar, que eu ia ficar rico com ela, mas eu não sei se já te contaram que você não vai ficar rico investindo. Por isso que quando eu amadureci minha ideia, depois de ter trabalhado muito no mercado financeiro, depois de sair do mercado financeiro, eu decidi então ter uma estratégia um pouco mais conservadora, uma estratégia um pouco mais madura. Eu sentei para analisar o que está de acordo no meu contexto de vida. Talvez para você, estudante de economia que quer aprender a trabalhar em banco, aprender a escolher ação, trabalhar num fundo, talvez a melhor estratégia para você é realmente escolher a ação para você ir praticando. Mas para mim, que fui por um caminho diferente, um trabalho um pouco diferente do mercado financeiro, que decidiu focar em outras questões mais práticas da vida, aproveitar o tempo que eu tenho livre para construção de conteúdo, para aproveitar meu tempo com amigos, com família, com namorada, decidi optar por uma estratégia que seria mais eficiente e mais prática e mais simples. Por isso que eu fiz todo o marketing para falar porque eu chamo de minimalismo financeiro, porque eu sinto que é um jeito minimalista de levar a vida, tendo um único produto que é diversificável, seguro e prático.
E agora eu vou voltar para os ETFs americanos, que eu sinto que a B3 ainda vai replicar o sistema que existe nos Estados Unidos de ETF. Como eu acabei comentando, o mercado de ETFs lá é muito mais forte para pessoa física nos Estados Unidos do que o mercado de ações individuais, por isso eles estão mais amadurecidos nos produtos. Os ETFs são melhores, têm menos taxas e eles sim distribuem os dividendos. Sempre que tem dividendos vai cair um pingadinho na sua conta. E eu imagino que a B3 replique esse mesmo modelo no futuro. Eu sinto que ainda vai ter um amadurecimento no mercado de ETFs. Eu sinto que eles ainda sim vão distribuir os dividendos mensalmente ou trimestralmente, quando tiver que ser. E eu acho que isso vai ser muito bom para quem investe em ETFs e que esse mercado vai crescer muito. Eu acho que as pessoas vão olhar para a praticidade desse mercado e começar a investir mais em ETFs do que escolher ação individualmente, porque quando eu converso com as pessoas eu já sinto essa dor, eu já sinto que existe esse problema ao investir. Eu não tenho tempo para escolher ação, não quero investir, vou deixar meu dinheiro na renda fixa. Tá aqui uma solução para vocês, tá aqui um produto único, diversificável e simples de se investir. Em questão de imposto, sim, um ponto negativo que eu tenho no ETF é que ele não tem aquela isenção de 20 mil reais, né? Mas eu te pergunto, para que você investe? Para construção de patrimônio. Então eu imagino que se você tem 100 reais hoje e for resgatar esses 100 reais amanhã, não é o ideal você investir em renda variável, né, com esse dinheiro. Eu imagino que esse dinheiro você vai deixar no ETF por muitos anos, quando você tiver muito mais do que 20 mil reais. Então essa isenção de 20 mil reais eu não me preocuparia, porque você não vai vender o ETF. Ou na teoria não precisaria vender esse ETF. O dinheiro que você precisar resgatar, você bota na renda fixa. Você não vai botar na renda variável. Você não vai fazer trade com ETF, você não vai ficar comprando e vendendo ETF. Você vai comprar e deixar lá por um longo prazo. Eu imagino que até lá você tenha muito mais do que 20 mil reais para você construir um sólido sofá financeiro para você ficar completamente confortável. Dúvidas, comentários e críticas à minha estratégia do minimalismo financeiro? Aqui embaixo, quero debater com vocês e até o próximo vídeo.